Olá, morador de Queimados. Bem-vindo ao Visão Entrevista. Vamos apresentar os candidatos a prefeito da eleição 2020 em 30 minutos, sem cortes. A Visão é uma proposta de serviço público atualizado. Nós analisamos 20 situações do nosso atraso e propomos 30 ações para o desenvolvimento de Queimados. Acesse visão2030.com. Lá você pode conferir o projeto de governo dos candidatos e aproveita para responder a nossa pesquisa. O que transforma a cidade é a política pública. E para te ajudar a votar consciente, nós vamos passar essa visão. Nosso candidato de hoje é o Edmilson Gomes. Ele tem 56 anos, foi vereador, o primeiro secretário de Ordem Pública e empresário na área da saúde. Ele representa o partido PCdoB 65. Boa tarde, candidato. Boa tarde, um abraço a todos aí da equipe técnica e a parabenizar vocês jovens preocupados já com a política, falando de política pública. Parabéns a vocês e obrigado pelo convite. Muito obrigado. Edmilson, mesmo antes do coronavírus, Queimados já sofria gravemente com as epidemias. Nosso calor beneficia a proliferação de mosquitos e o que provoca uma série de doenças que já são muito conhecidas em Queimados. Segundo o IBGE, nós estamos entre as 150 cidades onde mais acontecem mortes por doenças. Isso é uma coisa que se torna ainda mais grave, já que a atenção básica a cada 100 moradores alcança apenas 42. Edmilson, que estratégias o governo pode utilizar para alcançar o bem-estar e a saúde dos moradores de Queimados? Bom, na verdade, isso não é uma invenção da roda, não é a descoberta da pólvora, são atitudes e meios muito simples. Por exemplo, criou-se em Queimados vários postos de saúde, unidade básica de saúde, as UBS, e até razoavelmente está bem distribuída no município de Queimados. Razoavelmente está bem distribuída. O problema é que você tem o prédio, mas você não tem o serviço. E hoje, para você ter uma unidade básica de saúde, não basta ter o prédio, ter uma recepcionista dizendo que não tem médico. O grande problema nosso hoje é médico. E para você ter médico, e por sinal sou empresário da área médica, se você não remunerar bem o médico não vem. Hoje o nosso problema da saúde pública, da unidade básica de saúde é médico. Se você não remunerar bem, o médico não vem. Então, a falta de médico é má remuneração. Porque o médico, ele não há desemprego para o médico. Poucas pessoas sabem disso. Vocês sabiam disso? Vocês conhecem algum médico desempregado? Médico não tem desemprego. Médico, ele sai daqui, amanhã ele está atendendo num outro lugar. É um leque de opções e um mercado muito grande para o médico. Então, médico você tem que remunerar muito bem. Se você não remunerar muito bem, você não vai ter nenhuma unidade básica de saúde. Então, se você me perguntar, eu vou te responder. Tem que remunerar bem o médico, senão você não prende o médico no município. Edmilson, o desenvolvimento econômico é a alternativa mais segura para a superação das dificuldades que a cidade enfrenta, como o senhor acabou de falar. Desde 2016, Queimados está diminuindo cada vez mais os postos de emprego formal. Apenas 10 de cada 100 adultos têm trabalho de carteira assinada, o que reflete a pequena variedade dos setores em que trabalham as empresas do município. A cada 10 empresas em Queimados, 6 são comércios, somente 3 prestam serviços e apenas uma é produtiva. Como o prefeito pode fomentar o setor econômico e gerar empregos no mandato de 4 anos? O grande desafio do século será a geração de emprego e renda. Por quê? Hoje nós temos a informatização, as mecanizações e inclusive no campo já está acontecendo isso, né? Hoje uma máquina substitui 10 cortadores de cana. Uma máquina apenas substitui 10 cortadores de cana. Isso eu estou falando no campo, que não é a nossa tendência, não é a nossa... Nós não temos aqui um amplo campo na parte de agronegócio. Nós temos pequenos produtores. Mas eu estou dando o exemplo do campo, porque hoje uma máquina desemprega 10 homens. E na cidade... Na área urbana, isso também não está sendo diferente. Então, o grande problema do século é aonde você vai encaixar essa mão de obra, que está perdendo mão de obra dentro das indústrias, dentro do serviço, inclusive,
Eu já tive, por exemplo, uma empresa de serviço, eu sou contador, tive um escritório de contabilidade. Na época eu tinha 12 funcionários. Hoje qualquer escritório aí tem 3, 4. Então está havendo um desemprego muito grande pela substituição do homem-máquina. Como é que você vai arrumar emprego para tanta gente? Isso tem que ser estudado junto. E se você me perguntar, você tem a solução? Eu vou te responder com toda honestidade, não. Isso tem que ser uma discussão com toda a sociedade civil. Toda a sociedade civil. Cientistas políticos, para que nós possamos encontrar uma alternativa para que nós possamos empregar toda essa população que está indo para a informalidade. E, por sinal, posso falar bem de informalidade. Eu fui o primeiro secretário de Ordem Pública de Queimados. A pessoa hoje ela tem um desemprego, ela fica desempregada, ou então o primeiro emprego do jovem, e ele entra numa categoria que chama desalentado, né? Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Nós temos 20 milhões de desalentados e 14 milhões de desempregados. Quer dizer, nós temos 34 milhões de pessoas na informalidade ou fora do mercado de trabalho com carteira assinada. Então, o que eu posso dizer para você é que isso não pode ser uma solução apenas do prefeito. Essa solução ela tem que passar pelas igrejas, pelas religiões, pelas associações de bairro, pela polícia militar, pela polícia civil, por toda a sociedade queimadense, pelos empresários. Todo mundo tem que sentar e discutir, porque isso vai ser o grande problema do século, você botar para dentro do mercado de trabalho 34 milhões de desalentados e desempregados. Eu não tenho a solução a curto prazo. O que eu posso fazer é dizer o seguinte: temos que preparar melhor os jovens com cursos de preparatórios, inclusive cursos preparatórios até com pequenas profissões mais simples, até estofador, capoteiro, mecânico, eletricista, pedreiro, carpinteiro. Por quê? Porque tem pessoas que não teve formação, provavelmente não vai ter mais tempo na vida de fazer uma formação universitária, então nós temos que entrar com um pequeno capital para incentivar. Aí sim, agora eu acho que como prefeito eu posso ajudar. Com um pequeno capital, a gente montar um banco de pequenos empréstimos, mesmo que a pessoa esteja com o nome sujo. Inclusive eu tenho um exemplo. Se vocês entrarem em 2006, nós tivemos um indiano que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. 2006, só vocês pesquisarem na internet. Ele fez uma plataforma de fazer microcrédito para a pessoa que quisesse montar o seu primeiro negócio. E o crédito variava entre $100 a $5.000. Mesmo que você tivesse negativado o seu nome tivesse negativado Serasa, SPC, essas coisas. Resumo da coisa, ele teve 95% de pessoas que retornaram ao banco e pagou o banco. Então eu queria criar uma plataforma aqui em Queimados, talvez junto com o Bradesco. Vou falar aqui do Bradesco. Por que você me pergunta por que Bradesco? Porque o Bradesco hoje é o dono da folha de pagamento do município de Queimados. É onde cai o salário do funcionarismo público aqui em Queimados, cai no Bradesco. Qual a contrapartida que o Bradesco dá para Queimados? Eu desconheço. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir ao Bradesco ou outro banco, se não for o Bradesco vai ter que ser um outro, que ele nos dê a contrapartida de fazer microcrédito para as pessoas que querem iniciar o seu primeiro negócio. E eu até posso dar um exemplo. Vamos supor que um jovem esteja desempregado e ele tenha vontade de montar uma carrocinha de cachorro-quente. Para você ter o dinheiro da primeira carrocinha, você vai conseguir com quem? Você não tem. Às vezes a família também não tem esse suporte, R$2.000, R$1.500, R$3.000. Vamos recorrer a uma plataforma de um banco. Eu citei o exemplo Bradesco, porque é o que toma conta da folha de pagamento aqui do município. Mas eu tenho uma ideia de trazer, nem que seja uma plataforma internacional para fazer microcrédito. E para fomentar a renda. Eu digo o seguinte, eu não defendo o emprego formal. Eu sou um cara que eu defendo a renda. Tá? Talvez vocês nunca ouviram alguém falar isso. Eu acredito que não. As pessoas ficam querendo falar mágica, né? Se eu não consigo te encaixar no emprego formal, eu vou te ajudar a montar o que vocês estão montando. A Visão 30, né? Visão 2030,
para vocês daqui a pouco terem patrocínios e vocês começarem a viver do negócio de vocês. Eu sou um incentivador da renda, tá? De você ser gerador de renda, e não necessariamente um incentivador do emprego formal. Até porque eu, aos 19 anos, foi o meu último trabalho de carteira assinada. E eu nunca mais trabalhei de carteira assinada e não me arrependo. Então eu serei um incentivador à geração de renda. Isso Queimados vai poder contar comigo. E ainda vou falar mais para você, hein? Trabalhar por conta própria tem seus altos e baixos, seus sacrifícios, mas é bom. E eu vou incentivar você de Queimados a ter o seu próprio negócio, seja ele pequeno, médio ou grande. Edmilson, você falou muito sobre automação. Eu acho que é importante a gente continuar falando sobre novas tecnologias, já que nós estamos vivendo a era da informação. A Lei Geral de Proteção de Dados e o Serviço Público Online eles estão se tornando obrigações para todos os municípios. Isso porque a internet está se tornando a ferramenta principal de estudo e de trabalho. Agora, por outro lado, no nosso território, em Queimados, a cada 4 pessoas, somente uma tem banda larga em casa. Edmilson Gomes, como você vai transformar Queimados em uma cidade inteligente? Olha, eu tenho um amigo que, como ele não me autorizou a falar o nome dele, eu vou dizer para você o seguinte: nos Estados Unidos, nós temos aquela cidade lá da tecnologia, que eu esqueci o nome agora. Vale do Silício, na Califórnia? Isso, Vale do Silício. Não na mesma proporção, porque nós ainda somos um país de terceiro mundo, mas eu acho que Queimados nós podemos criar isenção fiscal, tanto na parte de ICM e IPI, como também podemos criar isenção fiscal de ISS e IPTU para as empresas de tecnologia que quiserem se instalar em Queimados. Mas as empresas, elas não vêm sem incentivo fiscal. Elas não vêm. Elas querem incentivo fiscal por 10 ou 20 anos. Elas querem a garantia que a segurança no município é adequada para ela vir implantar a empresa dela no município. Ela quer saber se o município cuida do meio ambiente. Ela quer saber se o município cuida bem dos seus jovens, dos seus idosos. Ela quer saber se o município tem programa para animais de rua. As empresas sérias, principalmente as americanas e as europeias, elas vêm para o município com contrapartidas. O município dando para ela, mas também tem que ter o município ter certos protocolos de qualidade de vida. Por exemplo, hoje sabemos muito bem que o agronegócio vai sofrer. O nosso agronegócio brasileiro vai sofrer porque nós não estamos tomando os devidos cuidados com a proteção do meio ambiente e do nosso pulmão do mundo, que é a Amazônia. Então você pode ter certeza que vai ter países que vai deixar de importar carne bovina, aves, frango e os commodities nossos. Você vai ver como isso vai acontecer. Então eu quero trazer para Queimados empresas, seja da parte do mundo que for, mas temos que dar a essas empresas a garantia que nós daremos para a população de Queimados toda uma qualidade de vida. Tá? Já não vou ser repetitivo, já falei inicialmente, mas eu acho que nós podemos criar aqui uma franca, não uma franca zona de Manaus, mas uma zona franca em Queimados para os prestadores de serviço na área de tecnologia. Qual a contrapartida que o município pode pedir disso? Por exemplo, fornecer o sinal de internet para todas as nossas unidades escolares municipais, os nossos postos de saúde, os CAPs, as UBS, todas as áreas públicas. E as áreas onde o jovem tem concentração de jovem, que são as praças. Por exemplo, nós temos aqui na Caramujo, aquela praçazinha do skate ali. Então, aonde houver concentração de jovens, ter ponto gratuito de sinais de internet. Isso é uma pontinha do iceberg do que eu pretendo, porque o projeto é muito longo e senão eu vou passar praticamente a entrevista toda falando sobre esse projeto. Mas eu tenho boas ideias e é possível. Só que é o seguinte, se eleito for prefeito, você tem que fazer as malas e ir para fora, arrumar para parceiros fora. Porque no Brasil não tem parceiros nesse momento com disposição de investir no município. Edmilson,
No ano de 2019, o mapa das organizações da sociedade civil apontou que em Queimados existem 542 organizações e 225 pessoas trabalhando no circuito regional. Por outro lado, no mesmo ano, o orçamento público destinado à cultura foi de 0,01%. Como consequência disso, nós ainda carregamos o rótulo de cidade e dormitório. Edmilson, nós deixamos a nossa potência cultural de lado? Absolutamente sim. Eu até gostaria de... Eu tenho que te responder e não posso te fazer uma pergunta, até porque é você que está me entrevistando. Mas, gente, Nova Iguaçu é próxima a nós aqui, né? Próxima, 13 quilômetros pela Dutra, Nova Iguaçu. Se você quiser ver um show, voz e violão, que faz parte da nossa cultura, você tem que ir para Nova Iguaçu. Se você quiser ir num bom restaurante, tirando aqui o Varandão e o Rei do Tutu, você tem que ir para Nova Iguaçu. Se você quiser ir num teatro, num cinema, você tem que ir para Nova Iguaçu. Ou seja, nós levamos toda a nossa renda para o município próximo, Nova Iguaçu. Aí eu pergunto, se nós não fomentarmos, incentivar a cultura queimadense, o nosso dinheiro vai sempre para Nova Iguaçu. Sempre para Nova Iguaçu. Nós temos aqui em Japeri e Nova Iguaçu, eu estou falando também de cultura e lazer, tá? Até porque cultura e lazer é uma coisa que caminha lado a lado e entrelaçado. Você não faz cultura sem lazer. Você não faz lazer sem cultura. Cultura e lazer, na minha opinião, não é a mesma coisa, mas anda lado a lado, paralelo. Então eu gostaria muito de incentivar empresários, e você tem que incentivar o empresário, tá? Quando a gente fala incentivar o empresário ele não vai trazer um teatro para Queimados se ele não tiver incentivos fiscais, se ele não tiver a certeza de que nós teremos uma boa segurança, uma boa mobilidade urbana, um bom local para estacionar, leis que garantam o direito de ir e vir. Ou seja, o empresário sério, ele só vai para o município aonde essas mínimas garantias elas existem. Então eu quero garantir aos empresários que eles terão essa mínima estrutura municipal para que eles possam trazer toda a indústria do entretenimento e lazer para Queimados, como teatros, cinemas, a própria praça de esporte mesmo. Nova Iguaçu hoje já tem o Nova Iguaçu Futebol Clube, nós temos o Queimadão aqui, lá inexplorado a nível de esporte. Olha como é que esporte, lazer e cultura vai se entrelaçando. Então, eu tenho várias ideias, que por sinal está até escrito ali num planinho de governo que eu fiz, que é simples, mas eu tenho que incentivar o empresário a vir fazer investimento na área da cultura aqui. E isso falo da iniciativa privada. Agora, da área pública, nós temos tanto para fazer. Vocês são muito jovens, vocês são muito jovens, eu estou com 56 anos, eu posso dizer para você que nós, na década de 70, início da década de 80, o nosso município ainda era distrito de Nova Iguaçu, e mesmo a gente sendo distrito de Nova Iguaçu, a gente tinha uma parte cultural melhor. Olha, nós tínhamos aqui nos bairros, na Porteira tinha isso, na Ponte Preta tinha, na Praça da Bíblia tinha, na época do Carnaval criava-se os palanques nos bairros para ter o nosso Carnaval. Nós tínhamos aqui, 7 de setembro, uns desfiles maravilhosos dos colégios, tanto público quanto os colégios privados. Nós tínhamos aqui passeios ciclísticos, em que era premiado a bicicleta mais bonita, o ciclista mais idoso, o ciclista mais jovem. Nós tínhamos aqui concursos, como é que se dá o nome de música? Fugiu agora a palavra? Festival. Nós tínhamos festivais de música, de poesias, de desenho. Tudo isso acabou. E você vê que nós temos hoje um palco ali no centro de Queimados, ali na Praça dos Eucaliptos, em que ele fica parado sexta, sábado, domingo e feriado. Ah, mas agora nós vamos culpar a pandemia? Tudo bem, agora a pandemia não pode ter aglomeração, etc e tal, mas antes da pandemia, aquele palco ali ficava parado. Nós poderíamos destinar aquele palco ali para teatro, não a céu aberto, porque é um teatro coberto, é um palco coberto. Mas poderíamos ceder ali para os grupos de teatro de Queimados,
grupos para fazer declamação de poesias, concurso de melhor escritor, melhor desenhista, poeta, cantores, bandas de todos os ritmos, inclusive gospel, e fica ali parado, e eu fico pensando, meu Deus do céu, será que é tanta falta de criatividade ou é má vontade? Nós temos o CIEP que ficou parado ali no Fanchense anos e anos e anos, agora parece que vai acontecer alguma coisa lá. Esses anos todos que ele ficou parado, nós poderíamos ter destinado aquele CIEP ali para oficinas de artesanato, ceder para as pessoas. Quantas pessoas aqui em Queimados são professores de educação física, taekwondo, capoeira, futebol, futsal, vôlei, ficou aquele elefante branco lá parado. A gente poderia ter destinado aquilo, já que o Estado nos entregou aquele CIEP. Então, ou seja, tanta coisa boa e nós estamos perdendo espaço público. Tem o próprio Queimadão, tem o São Roque, tem o Campo do Caiçara, tem o Palestra, tem tanta coisa. Gente, Queimados, há solução sim, mas só se você arrumar solução simples. Porque as soluções para Queimados, ela está que nem dentro da cozinha da mulher, que é o escorredor de arroz, né? Um dia uma dona de casa fez um monte de furo ali e inventou um escorredor de arroz e macarrão e ganhou dinheiro. Então, ou seja, eu estou dando esse exemplo porque eu gosto muito de dar exemplo. Parábola, né? As soluções são simples, só falta boa vontade política. Por exemplo, me diz ali, esse palco parado ali, horrível. Finais de semana, as crianças aqui em Queimados só tem uma diversão, os brinquedinhos que tem na praça. Dos eucaliptos aqui, que são os infláveis, os carrinhos, tal. Não temos diversão para criança, não temos diversão para o idoso, não temos diversão para o jovem, para meia idade, como é o meu caso. Eu estou na segunda idade já, daqui a pouco passando para a terceira. Não tem nada, Queimados não tem diversão. Quero incentivar também os empresários noturnos, tá? Que queira montar uma casa de show, para ao invés da gente querer ir para Nova Iguaçu, voltar já cheio de chope, pegar a Dutra, um acidente, eu prefiro que os nossos jovens estejam debaixo dos nossos narizes aqui em Queimados do que eles irem para outro município. Então você tem que fazer incentivo à cultura, ao lazer e ao esporte. Juntos, não há possibilidade de pensar só em cultura se não pensar em lazer, esporte e cultura junto. Bom, isso, gente, é apenas a ponta do iceberg do meu projeto. Mas o meu projeto não é megalomaníaco, muito pelo contrário, é projeto simples. Pegar pessoas da nossa região, da nossa localidade, que têm talentos e gostaria até de fazer esse serviço de forma voluntária. E mesmo de forma voluntária não tem incentivo. Não tem. Eu gostaria de resgatar esse pessoal todo da área do esporte, do lazer, da cultura, para que eles venham a ser voluntário e aí sim, sendo voluntário, o trabalho sendo bom, por que não contratá-lo para que ele também seja remunerado? Né? Vamos fazer um teste, vamos fazer uma experiência, vamos implantar esse projeto aqui durante 90 dias. O projeto foi bom, teve adesão dos jovens, teve adesão do queimadense. Vamos contratar esse rapaz, né? Essa pessoa, esse idoso. Enfim, eu tenho tantos projetos, mas tudo simples. Nada assim de achar que eu preciso de ir lá em Brasília buscar 5 milhões. Se eu não for em Brasília buscar 5 milhões, a gente pede os empresários locais aqui e todo mundo chega junto, eu tenho certeza. Eles só querem pessoas sérias para fazer isso. Edmilson, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas ainda temos 5 minutos e gostaríamos de fazer para você 2 perguntas breves. Sim. A primeira é sobre uma das crises mais importantes que a gente tem em Queimados, que é a violência. Nos últimos anos, nós sofremos como nunca antes no Brasil. Queimados, no ano de 2016, aparece como a cidade mais violenta do Brasil, com um índice de mortes violentas mais alto do que a guerra da Síria no mesmo ano. No ano de 2020, nós ainda sofremos com esse problema, já que o relatório da Segurança Pública aponta que a cada 10 crimes violentos cometidos, apenas 2 foram a julgamento. Edmilson Gomes, que saídas o poder público municipal pode oferecer para a segurança pública? Olha, a segurança pública, pensando em município,
ela não tem muita alternativa a não ser seguir a cartilha do Beabá. Logo no início eu disse que não vou dar soluções como a invenção da pólvora e nem a descoberta da roda. Aqui em Queimados, nós temos algumas comunidades que hoje chama-se comunidade, mas há uns anos atrás chamava-se favelas, que é o São Simão, Morro da Caixa d'Água, nome horrível, Morro do Cocô, Morro do Carmo. Queimados tem 4 ou 5 locais de risco. Eu acho que nós temos que fazer uma desconstrução do que acontece dentro das comunidades. Se o jovem ele não tiver oportunidade de educação, lazer, cultura, esporte e renda, ele vai para o tráfico. E o que gera violência é o tráfico. Não tem jeito, tá? Então, o que nós temos que fazer? Gerar renda para os nossos jovens, educação, esporte, lazer, entrar dentro das comunidades com força, levando educação, saneamento básico, creche para as mães poderem deixar suas crianças e irem poder trabalhar fora, levar cursos profissionalizantes, esporte e renda. Ninguém vive só de cultura, esporte e lazer. Tem que ter renda. Se não tiver um bom prato de comida, arroz, feijão, bife acebolado, um ovo, não adianta. Se o rapaz, o jovem não conseguir comprar o tênis dele, a calça jeans dele, uma camisa boa, que ele no final de semana não possa pagar um cinema para a namorada dele, ele vai para o tráfico. Porque o tráfico ele é muito rápido. O tráfico arrebata o jovem com uma velocidade muito grande. Então, e nós estamos perdendo para o tráfico. Então a proposta que eu tenho é a seguinte: entraria dentro das comunidades com toda a infraestrutura e dizer para o traficante que está lá no morro o seguinte: eu vou entrar na tua comunidade sim, porque eu não sou polícia, eu serei o prefeito da cidade e eu vou tirar o seu filho, a sua irmã, o seu irmão caçula do tráfico e tenho certeza que você ainda vai me apoiar. Um dia você vai dizer assim: porra, aquele cara parecia maluco, né? Mas eu não tive a oportunidade, mas meu filho teve. Eu provavelmente vou morrer jovem, mas meu filho não vai. Então eu vou querer entrar dentro da comunidade para entrar com uma coisa que eu adorei vocês falarem, com políticas públicas. Não adianta a gente querer entrar com esse governo aí federal, falando de governo liberal. Não, nós precisamos entrar com políticas públicas sim. Nós somos uma cidade dormitório, uma cidade pobre, uma cidade com índice de alfabetização ainda baixa, de formação de profissionais baixo. Se nós não entrarmos com políticas públicas, nós não vamos transformar nem o presente e nem o futuro. Agora nós vamos para a nossa última pergunta. Nós ainda temos uns 2 minutinhos. Edmilson, nós estamos iniciando uma década de desafios. Os movimentos da política pública estão se organizando ao redor de agendas de desenvolvimento que apresentam planos e metas a serem alcançados até 2030. Na nossa cidade, além dos planos de governo de cada candidato, nós temos o Plano Diretor 2019, a Agenda Queimados 2030 e a nossa Visão 2030.com. São perspectivas de futuro para o nosso território, né? Agora, Edmilson, nós queremos saber a sua visão. Qual é a Queimados que nós vamos construir em 10 anos? Olha, eu acho que a população, de um modo geral, a sociedade civil, de um modo geral, ela tem que se organizar mesmo. Ela não pode também só cobrar do poder público a transformação da sociedade e da cidade. Eu acho que isso, cada morador tem que fazer a sua parte. Tem que cobrar sim do poder público, eu não estou fugindo da responsabilidade, até eu não sou poder público, eu sou candidato a prefeito. Quem é poder público é o prefeito que hoje está como prefeito, eu sou candidato a prefeito, então ainda não sou poder público, eu estou respondendo se for o poder público, mas hoje estou respondendo como também cidadão. A sociedade tem que se organizar, fazer a sua parte, exigir que o poder público tenha um compromisso, que o poder público tenha um compromisso nas agendas públicas, nos programas sociais, para que nós possamos ter um 2030 melhor. Mas nós temos que investir em geração de emprego e renda,
e nós temos que investir realmente em educação. Como já dizia o Darcy Ribeiro, primeiro a gente tem que investir em educação, segundo, em educação, e terceiro, em educação. E esse é o meu plano. Primeiro, educação, segundo, educação, terceiro, educação. E em quarto, se sobrar alguma coisa, a gente investe em educação novamente. Nós agradecemos a presença do Edmilson. Boa tarde. Você encontra o Edmilson no Facebook, seu amigo Edmilson Gomes, e no Instagram, Edmilson Gomes Oficial. Você continua acompanhando o debate em visão2030.com. Acesse lá e aproveita para responder a nossa pesquisa. Nós somos uma ação cidadã que não conta com nada senão seu apoio para permanecer online. Entre no site e faça uma doação.